Meus amigos, vamos aí para mais um destaque da sessão do TSE, tá? O tema de hoje é bem importante, o tema do destaques hoje da sessão plenária do TSE. É um dos temas, diria aí, mais controvertido no âmbito da jurisprudência do TSE. E a matéria, né, os destaques de hoje, eles vão ter relação aí com a reeleição e a inelegibilidade reflexa. Vamos ler os destaques, depois a gente abre o parênteses. Então, olha só. É vedado o terceiro mandato do grupo familiar, ainda que o titular tenha ocupado apenas uma fração de um dos mandatos. O outro destaque que tem relação também é a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa, tá? Bem, eu falei para vocês que eram dois institutos bem polêmicos, né? E por que eu coloquei essa figura aí, até mnemônica, né? Tem até uma música dos Engenheiros do Havaí que diz assim, paralelas que se encontram em Belém do Pará. É uma brincadeira, né, da banda de rock Engenheiros do Havaí, porque as paralelas, por definição, elas nunca se encontram. Mas por que a brincadeira? Porque, muito embora elas tenham uma equidistância, de uma certa forma elas vão se encontrar, né? Então, a reeleição e a inelegibilidade reflexa são dois institutos diferentes no âmbito do direito eleitoral, mas a gente vai ver, inclusive por meio desses destaques aí, que de uma certa forma elas vão se encontrar. Bem, só para a gente abrir um parêntese e depois voltar lá para o destaque, tá? Reeleição, você já sabe, essa aí muito tranquilo. O chefe do executivo, não confundir com o legislativo, o chefe do executivo só pode, no máximo, ter 2 mandatos, né? Então só pode se reeleger por um período subsequente. Isso aí muito tranquilo, né? Quanto a isso aí, a gente não tem grande dificuldade. Agora a coisa começa a subir um pouquinho o degrau é quando a gente fala de inelegibilidade reflexa e lá na frente a gente vai ver que essas coisas se misturam, tá? O que é inelegibilidade reflexa? Fica aí até o final que a gente vai voltar para sintetizar lá o entendimento, tá? O que é inelegibilidade reflexa? Bem, a inelegibilidade reflexa é quando o cônjuge, a previsão lá no parágrafo 7º, né, da Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 7º, quando o cônjuge ou o parente até segundo grau, e aí só vale também do prefeito, presidente e do governador, ficam inelegíveis naquela circunscrição, seja do presidente, do governador, do vice, ou de quem os haja substituído ou sucedido nos 6 meses antes das eleições, né? Salvo seja titulado o mandato e este seja candidato à reeleição. Sempre dou o exemplo lá do Eduardo Bolsonaro, filho do então presidente Bolsonaro. O presidente era o Bolsonaro em 2022, mas o Eduardo Bolsonaro já era deputado federal. Então ele pôde se candidatar, mesmo o pai sendo presidente, porque ele já era deputado federal e tentava uma reeleição, tá bom? Do contrário, por exemplo, no caso da esposa do Bolsonaro, Michele Bolsonaro, ela não poderia se candidatar, a não ser que o Bolsonaro saísse 6 meses antes das eleições, tá? Então, quanto agora à reeleição e inelegibilidade reflexa, tranquilo, a gente já sabe os conceitos básicos. Agora vamos voltar para os destaques para poder ter os exemplos, trazer aqui para o caso concreto. Então, primeiro destaque, né, que foi uma consulta que o TSE não conheceu, mas professor, a consulta não foi conhecida, o senhor está trazendo aqui como destaque, exatamente por isso. Ela não foi conhecida porque já é um entendimento consolidado no TSE, já tem casos concretos, e sobre entendimento já anterior e casos concretos, né, a consulta não merece ser conhecida. Então, exatamente por isso, muito embora seja uma consulta, se reafirmou já um entendimento do TSE. Então, olha só, é vedado o terceiro mandato do grupo familiar. Quando se fala em grupo familiar, leia-se parentes de segundo grau e cônjuge, ainda que o titular tenha ocupado apenas uma fração de um dos mandatos, né? Isso porque a gente já tem um entendimento do TSE que, nesse ponto aqui específico, o fato de o marido da candidata ter renunciado dentro dos 6 meses que antecede a eleição não evidencia descontinuidade administrativa. Então, como regra geral, né, qualquer fração de mandato já é considerado aí um mandato. Então, nessa primeira consulta, por exemplo, o que é que aconteceu? José, vamos chamar de José o pai, né? José, prefeito nas eleições de 26, tá? Um exemplo. Ou vamos chamar de mandato A. Depois José foi reeleito, né? Depois foi reeleito de novo prefeito. Só que o que acontece? José morreu. Aqui no segundo quadriênio ele morreu. Então a pergunta é, os parentes de até segundo grau ou cônjuge pode tentar aqui esse terceiro mandato, já que o José morreu, né? Ele morreu inclusive bem antes dos 6 meses
das eleições de 24, né? Então, nesse caso, os parentes de até segundo grau ou cônjuge poderiam atentar aqui às eleições de 24, ou um terceiro quadriênio, desculpa, tendo em vista que o José morreu? Bem, como regra geral, não pode, tá? E a gente vai ver que isso tem relação com o grupo familiar e a inelegibilidade reflexa. Por quê? Porque o TSE entende que tá tudo junto e misturado. Então, a reeleição tem uma interseção com a inelegibilidade reflexa. Quando eu falo de reeleição, eu não estou falando apenas do titular. Eu estou considerando todo o grupo familiar como uma pessoa só. Então, esse grupo familiar já ocupou 2 mandatos. Ainda que em um desses mandatos aí tenha ocorrido apenas a ocupação de uma fração do mandato. Então, supondo que no segundo quadriênio aqui o José tenha ocupado em apenas 1 ano a prefeitura. Não importa. Eu já conto aí como se fosse um mandato por completo, tá bom? Então, lição desse destaque hoje é entender que o grupo familiar conta para fins de reeleição e pequenas frações de mandatos eu já conto como um mandato, tá? Ainda que ele tenha renunciado ou morrido depois, tá? Falecido depois, certo? E dentro dos 6 meses, tá? Outro ponto, dentro dos 6 meses que antecede a eleição, se o vice ou o presidente da Assembleia, por exemplo, ocupar o mandato, eu já conto também para fins de reeleição. Então, por exemplo, né, vamos supor aqui um outro exemplo. Vamos supor que o prefeito aqui ele morreu, certo? Aí o vice assumiu aqui faltando 5 meses para terminar o mandato. Então eu já conto como aqui aí um mandato. O vice, quando ele se candidatar aqui para as eleições de 2020 como cabeça de chapa, como prefeito, eu já conto um mandato aqui e 2 mandatos aqui. No caso, o então vice que se tornou titular aqui no final do mandato, eu já contei como 1. Depois, no outro mandato que ele se elegeu como cabeça de chapa, eu já conto como 2. Então, nesse terceiro quadriênio, o então vice que se tornou titular, e isso serve para presidente também do parlamento local, eu já conto como um mandato, muito embora seja apenas uma fração, porque ele sucedeu ou substituiu o titular dentro dos 6 meses antes das eleições, tá? Tem uma repercussão lá no STF tramitando sobre esse tema, mas por enquanto o que vale é se assumir dentro dos 6 meses antes das eleições, eu também já conto como um mandato e, portanto, pode se eleger para mais um mandato e não pode para um terceiro quadriênio, certo? Então, esse ponto aí foi o ponto de reeleição. Agora vamos para o segundo destaque, ainda dentro da própria consulta, que a gente pode resumir do seguinte ponto. A dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. O que aconteceu nesse caso aqui? Aí agora a gente tem que distinguir 2 coisas, tá? Uma coisa é a dissolução do casamento antes do mandato atual. Vamos ver que isso aqui vai ficar desenhado, tá? E outra coisa é a dissolução do casamento antes de iniciar aquele respectivo mandato. A gente vai ver isso literalmente desenhado. Então, olha só. Dissolução conjugal antes do mandato, a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista lá no parágrafo 7º, que seria a inelegibilidade reflexa, é a súmula vinculante número 18 do TSE. Vamos ver como é que isso fica literalmente desenhado? Olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês literalmente desenhado. Aí, ó, o ponto literalmente como eu queria deixar desenhado para vocês. Então, olha só, vamos aqui fazer o velho caso do José e da Maria, né? No caso da consulta era uma cunhada, mas isso aí é irrelevante. Eu vou trazer para o cônjuge que fica mais claro. Mas isso vale para qualquer parente de até segundo grau. No caso da consulta era uma cunhada. Então, vamos supor que José e Maria se casaram aqui, e aí no curso das eleições de 20, né, no curso do respectivo quadrinho de 20, José e Maria se separaram. Nesse caso, mesmo que no curso desse mandato ele esteja separado, a Maria não vai poder concorrer aqui para o terceiro quadriênio, tá? Por quê? Porque a separação foi no curso do mandato que antecedeu o respectivo mandato que a Maria quer concorrer. Então, seja para fins de ser candidata, por exemplo, a vereadora
ou para prefeito, nesse caso a Maria não poderia, porque houve uma separação aqui no curso do próprio mandato, tá? A única exceção à regra aqui seria no caso de uma separação em razão da morte, tá? Então a súmula vinculante, que é a separação no curso do mandato, não se aplica em caso de viuvez, né? Então nesse caso, se a Maria ficasse viúva, aí tudo bem, não se aplica, tá? Mas a separação, nesse caso aqui, ainda assim tem o condão de atrair a inelegibilidade reflexa, tá? Agora, se a separação for anterior, né? Nesse caso, se a dissolução do vínculo conjugal for antes do mandato em curso, aí sim afasta a inelegibilidade reflexa, tá? Então, vamos supor que José e Maria eram casados e nas eleições do primeiro quadriênio eles se separaram. Então, aqui nas eleições de 2020, José, que já era prefeito, né? José já era prefeito. Aí o José se reelegeu. José foi lá e se reelegeu prefeito. Ok. Só que aqui nas eleições de 20, né, ou no quadriênio respectivo das eleições de 2020, José e Maria já eram separados, inclusive antes desse mandato. Então, nesse caso, a Maria pode tranquilamente ser candidata nas eleições de 24. Por quê, pessoal? A ideia da inelegibilidade reflexa é fazer com que o titular, né, que esteja ocupando aquela cadeira 6 meses antes do pleito, ele não movimente a máquina em favor da sua, no caso aí do seu cônjuge, né? Então, se eles não eram mais casados no mandato, né, no respectivo mandato em que ele poderia mobilizar a máquina pública em favor da esposa ou da ex-esposa, se eles não eram mais casados nesse mandato aqui, então isso quer dizer que a inelegibilidade reflexa, nesse caso específico aqui, não vai ser aplicada, porque a separação foi antes do próprio quadriênio, tá bom? Diferente do outro caso aqui, que a separação ocorreu no próprio quadriênio, né, no próprio mandato que antecedeu a eleição que a Maria queria concorrer. Tá bom, meus amigos? Então, daí o ponto, né, das nossas paralelas que vocês viram que acabam se encontrando. Tá? Então é vedado o terceiro mandato do grupo familiar, isso tem a ver com reeleição misturado com inelegibilidade reflexa, então o grupo familiar eu conto como se for uma pessoa só, e a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta inelegibilidade. Se a dissolução for antes do curso do mandato, por exemplo, em um primeiro mandato, aí no caso a Maria poderia concorrer ou os parentes por reflexão poderiam, no caso aí que era o caso da consulta que foi uma cunhada. Tá bom, meus amigos? Tranquilo? Então não se esqueçam aí, por favor, de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal, porque o algoritmo vai entender que o vídeo está chegando a mais pessoas e aí vai entregar para mais pessoas e isso incentiva a gente a continuar produzindo aqui aulas de direito eleitoral. Certo? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, seja para concurso ou para a prática eleitoral, vou deixar materiais aqui, os links aqui na descrição para você baixar e se aprofundar em direito eleitoral. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima.